Vamos iniciar os trabalhos. Eu gostaria de agradecer todo o pessoal que se encontra aí, os secretários, e enfim, a todos. Sessão ordinária do dia 22 de maio de 2026, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Pequeno expediente, artigo 73, 74 e 75 do Regimento Interno. Declara aberta a sessão ordinária conforme o artigo 75, parágrafo 2º do Regimento Interno. Autoriza o Raimundinho a fazer a oração. Bom dia, gente. Antes de fazermos a oração, eu quero compartilhar com vocês, lá em João, capítulo 14, a palavra do nosso Deus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou para o Pai, mas quando eu for, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a palavra do nosso querido Jesus aos discípulos que estavam ali com ele e a cada um de nós. Nós temos uma morada eterna e ela não é aqui, é no céu de glória com Cristo Jesus. E é para lá que eu desejo no meu coração um dia estar com o meu papai. Eu acredito que também seja esse o desejo do teu coração. E como a palavra inicia, não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração aflito por nada. Creia em Deus, pois Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente no momento da tribulação, no momento da angústia. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e oramos a Ti em nome de Jesus. Meu Pai, nos conceda, Pai, um dia abençoado, nos conceda uma audiência abençoada. Meu Deus, que tudo quanto vier a ser tratado nessa audiência, seja em prol do povo de Lago da Pedra, Deus. Deus, continua, Pai, abençoando os teus filhos, Senhor, cada um, Senhor, dos parlamentares desta Casa Legislativa, que representa o povo de Lago da Pedra. Derrama, Senhor, bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sabedoria sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, cuida, Senhor, da prefeita desta cidade, onde tua filha estiver, esteja sempre com ela, cobre ela de sabedoria para continuar a dirigir esta cidade que tu confiaste nas mãos da tua filha. Assim também eu te peço, ó Deus, dá sabedoria a todos os secretários, a todo o corpo técnico que fazem parte desta gestão, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos nesta manhã na Câmara Municipal de Lago da Pedra para apresentar esse trabalho. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos uma bênção toda especial sobre o povo que aqui, Senhor, se faz presente, seja com cada um deles. Nós te oramos e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Autoriza o vereador Ariel a fazer a leitura do ofício. Bom dia a todos. Ofício circular número 01/2026, gabinete. Lago da Pedra, em 14 de maio de 2026. Aos senhores secretários municipais, membros do Conselho Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal do Fundeb, membros do Conselho Municipal de Assistência Social, membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, membros do Conselho Municipal de Cultura, membros do Conselho Municipal do Poder Legislativo Municipal. Assunto: convite para audiência pública, discussão das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2027. Prezados senhores, o gabinete da Prefeita Municipal de Lago da Pedra tem a honra de convidar Vossa Senhoria e demais membros de suas respectivas instituições para participar da audiência pública, que terá como pauta a discussão das metas fiscais
referente ao terceiro quadrimestre de 2025, as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2027. A presente audiência reveste-se de crucial importância para a consolidação da transparência e o fomento da participação cidadã na gestão fiscal do nosso município. Constitui-se em um fórum essencial para análise e aprofunda o debate construtivo e a coleta de contribuições qualificada acerca do planejamento orçamentário e financeiro. Detalhes da audiência pública. Data 22 de maio de 2026, sexta-feira, horário às 9 horas da manhã, local Câmara Municipal de Lago da Pedra. Contamos com a sua presença e colaboração para tornar este evento um momento produtivo e esclarecedor. Ressaltamos que a participação ativa da sociedade civil organizada, do comércio, das associações, dos representantes do poder público é essencial para garantir representatividade e legitimidade das decisões que serão tomadas. Atenciosamente, Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro, Prefeita Municipal. Passa a palavra ao contador Raimundinho. Bom dia mais uma vez. Nossa missão esta manhã, aqui no Parlamento Municipal, é apresentar a audiência pública, primeiro, das metas fiscais, segundo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos apresentar a audiência pública das metas fiscais do exercício de 2025 e das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Olha só, onde que eu preciso apresentar essa audiência pública? Qual é o local ideal e adequado para que se apresente essa audiência pública? Veja aí, gente, o que que diz o artigo? Aqui fica ruim, eu fico meio que... Olha o que diz o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver qual é o local ideal de apresentação dessa audiência pública. Diz assim a Lei de Responsabilidade Fiscal: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Então, não tem como fazer essa audiência pública em qualquer outro lugar. As metas fiscais, o local adequado e o local que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz é aqui na Câmara Municipal. Porque essas metas fiscais é uma prestação de contas com o Parlamento Municipal. Então, o correto é aqui. Por isso que eu falei, é uma sessão normal. A LDO, não. A LDO, como eu sempre fiz, eu fiz aqui no auditório da Prefeitura, porque não é obrigatório. Mas, neste ano, eu resolvi fazer aqui na Câmara. Para quê? Para que o próprio vereador, ele possa também participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas vamos para as metas fiscais do primeiro quadrimestre. Passa, vai lá. O que nós vamos apresentar para vocês? Pode passar, filho. O que nós vamos apresentar para vocês nesse primeiro quadrimestre? Primeiro, nós vamos mostrar para vocês receitas arrecadadas pelo município, despesas realizadas, despesas com pessoal, despesa com educação, despesas com saúde, despesas com Fundeb, ou seja, um raio-x de toda a gestão, receita versus despesas. A receita corrente, o valor da receita corrente prevista foi de R$ 173.481.621. Esse foi o montante previsto na lei orçamentária. Quanto que o município arrecadou? O município arrecadou R$ 234.328.681,44. O que equivale a 135,07% do montante previsto. Como eu falei para vocês, receita prevista
e receita arrecadada. Nós trabalhamos com uma previsão e a arrecadação vai depender da execução orçamentária. Essa arrecadação, ela pode ocorrer para mais ou para menos. Neste caso aqui, ela ocorreu para mais. Receita de capital. A receita de capital prevista foi de 18.477.020. Até o terceiro quadrimestre, arrecadou 12.233.937,33 centavos, o que equivale a 66,21% da receita prevista. Já na receita de capital, a arrecadação foi um pouco abaixo do montante previsto. Isso acontece devido a repasses que vêm da União e do Estado. Receita de capital é para que ela se transforme em um bem de capital. E a fonte de envio dessas receitas é federal e estadual. Despesa de pessoal. Vai, pode botar o slide todo. Olha, o Poder Executivo, ele pode gastar com seus servidores o montante de 54% relativo à sua receita corrente líquida dos últimos 12 meses. 48,6% é o limite de alerta. O Tribunal de Contas, ele emite um alerta ao município quando a despesa de pessoal atingiu o limite de 48,6% do montante previsto de 54%. E ela emite mais um alerta, quando ultrapassa os 48,6%, que chega a 51,3%, que é o limite prudencial. E para o Poder Legislativo, o montante que o Poder Legislativo poderá gastar com pagamento de pessoal é 6% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Se vocês tiverem dúvida, pode fazer a intervenção a qualquer momento. Vamos lá para os gastos com pessoal. Como que se comportou os gastos com pessoal referente ao exercício de 2025? O montante da despesa com pessoal foi de R$ 95.370.559,54. A receita corrente líquida, R$ 230.528.676,40. O que equivale a um percentual de 41,37%. Ou seja, o município cumpre com o primeiro limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a despesa com pessoal se comportou abaixo do limite de 54%, abaixo do limite de 48% e abaixo do limite de 51%. Ela não pode ultrapassar esses limites que são basilares para o cálculo da despesa de pessoal. Gastos com educação. Diz o artigo 212 da Constituição Federal que todos os municípios, eles são obrigados a investirem em educação das suas receitas provenientes de impostos e transferências, no mínimo 25% dessas receitas em gastos com a educação, que é o manutenção e desenvolvimento do ensino. E como o município de Lago da Pedra se comportou em relação a esse percentual durante o ano de 2025? A receita que serve de base de cálculo importou em R$ 90.892.43643. Esses 90 milhões, 25% dele pertence à educação, 15% dele pertence à saúde, 7% desse montante pertence ao Parlamento Legislativo e tem outros percentuais que são destinados a outros órgãos, como ação social e por aí vai. Educação. O município gastou lá na Secretaria Municipal de Educação R$ 8.361.360,75. No MDE, R$ 4.911.093,92. Despesa com educação, R$ 13.272.454,67. Desse valor que nós gastamos, recebemos recursos advindos do FNDE. Qual foi o montante desse recurso do FNDE?
porque ele precisa ser abatido dos 13 milhões. Foi 6.406.595,76. Total das deduções para o Fundeb, o município precisa contribuir com o Fundeb, o município contribuiu com o Fundeb no montante de 6.865.858,91. Despesa com a educação, MDE 25%, 22.772.109,11, o que representa 25,05%, ou seja, do montante de 25%, previsto no artigo 212 da Constituição Federal, o município aplicou 25,05%, cumprindo com o artigo 212. O município pode deixar de aplicar os 25% de maneira nenhuma. Por quê? Porque essa matéria ela é o quê? Constitucional. E o Tribunal de Contas do nosso Estado, ele acompanha esses percentuais a cada bimestre, através do relatório resumido da execução orçamentária, que é enviado à plataforma do SICONF do governo federal. Então, o TCL se alimenta dessas informações para acompanhar a execução orçamentária de todos os municípios do Brasil. Se não cumpre com esses percentuais, o que o município vai sofrer? Reprovação nas suas prestações de contas e poderá sofrer até bloqueio de verbas federais. Poderá deixar de receber recursos federais por não cumprir com os percentuais. Então, não há nenhuma possibilidade do gestor público municipal deixar de cumprir com esse percentual. Fundeb. As receitas do Fundeb, o município precisa aplicar, no mínimo, 70% de toda a receita do Fundeb com pagamentos de pessoal. São professores, coordenadores, zeladores, vigias, motoristas e por aí vai. 70% desse montante é para pagamento de pessoal e seus encargos sociais. 70%. Tem um outro percentual do Fundeb, que é lei, obrigatório o município cumprir, que é o percentual do VAT, que são despesas que terão que ser executadas na educação infantil. Tem outro percentual que é VAT capital, é outro percentual que é 15%, despesa de capital, e outro percentual que é os 4% do ET, que são os valores que o município precisa aplicar em educação em tempo integral. O Fundeb ele é cheio de percentuais. Nós vamos mostrar para vocês os 70%. Quanto o município aplicou no ano de 2025 com o pessoal 70%. Receita do Fundeb, total da receita recebida do Fundeb, 100.952.696,02. Gente, essas receitas estão todas disponíveis nos portais do município, do Tribunal de Contas e do Banco do Brasil. Eles disponibilizam. 100.952.696,02. O valor exigido seria 69.341.19658. O município aplicou 70.265.589,45, o que equivale a 70,93% com pagamento de pessoal do Fundeb, referente ao exercício de 2025. Nós precisamos cumprir com o VAT. O VAT é um percentual de 55% das receitas do Fundeb terão que ser destinado à educação infantil. O valor recebido do VAT foi 29.852.258,32 Desse montante, 55% representa 16.329.185,30. O município aplicou 19.982.993,15, o que representa 66,94% de 55%. Ou seja, era 55, o município aplicou além dos 55, cumprindo com esse percentual. Mas tem um outro percentual, que é o VAT 15%. Dos 29.852.258,32,
o município deve R$ 4.477.838,75. Só que o município aplicou em despesa de capital R$ 5.664.148,81, o que equivale a 18,97%. O município superou esse percentual. Nós vamos apresentar para vocês os percentuais da saúde. O município, além de cumprir com os 25% lá da educação, com todos esses percentuais do Fundeb, ele precisa aplicar no mínimo 15% em ações e serviços públicos de saúde, proveniente de suas receitas de impostos e transferências. Aqui, o município recebeu 90.892.43643, que é a receita de impostos e transferência. 15 milhões desse valor representa 13.633.865,46. O município realizou despesas no montante de 16.453.477,26 e o percentual de 18,10%, cumprindo com esse percentual da saúde. Essa é a primeira audiência pública do exercício de 2025, referente às metas fiscais. O que eu apresentei para os senhores vereadores e para a população que aqui nos assiste foi todas as receitas recebidas do município no ano de 2025, as suas despesas realizadas, os percentuais cumpridos com os 25% da educação, artigo 212 da Constituição Federal, os 70% do Fundeb, os 50% do Fundeb, os 15% do Fundeb, as despesas com VAT 15%, as despesas com saúde 15%. Eu apresentei para vocês também a despesa de pessoal do primeiro quadrimestre. E antes de passar para o quadrimestre de 2026, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente seguir. Primeiro quadrimestre de 2026. Pode passar. Não vou ler mais, isso aqui é a mesma lei que eu li agora, o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que nós precisamos estar aqui com os senhores vereadores para apresentar esses dados em audiência pública. São as receitas, as despesas, tudo que eu apresentei agora, nós vamos apresentar no primeiro quadrimestre de 2026. Pronto, 2026. Nós passamos agora para a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2026. O nosso orçamento previsto de receitas correntes do exercício de 2026, que a Câmara aprovou, foi receitas correntes, 290.825.643,38. Nós arrecadamos até o primeiro quadrimestre de 2026 o montante de R$ 84.386.373,29, o que equivale a 29% do montante previsto. Quando nós estivermos aqui na casa novamente para avaliar o segundo quadrimestre, talvez nós estejamos aí com 60%, 65% do montante previsto já arrecadado. E ao final do exercício, esse montante arrecadado poderá chegar a 290 milhões, ou ficar um pouco abaixo, ou superar. Só o tempo dirá. E tudo depende da economia do país. Se o país produz bem, se o nosso país as empresas teve muitas vendas, foi muito bom, a tendência delas é pagar bastante imposto, e é desses impostos que a União repassa para os estados e para os municípios. Tudo vai depender do andar da carruagem até o final do ano. Receita de capital, total da receita de capital previsto foi 31.046.544,45. Eu confesso para vocês, eu imaginei que a receita de capital este ano, que é um ano político,
ela seria, hoje, nesse primeiro quadrimestre que nós estamos apresentando para vocês, era para estar pelo menos com 15 milhões de reais. Mas, para nossa surpresa, até agora, nem governo federal, nem governo estadual, eles têm enviado os recursos provenientes de convênios para os municípios, como estava previsto. Não sei se eles irão enviar esses recursos no segundo quadrimestre, mas no primeiro quadrimestre eles só foi recebido 4.950.831,97 centavos, que equivale a 15,94% do montante previsto. Aqueles percentuais que eu já falei para vocês, de 54%, 48%, 51%, 6%, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles obrigatoriamente precisam cumprir com esses percentuais, porque são esses percentuais que estão previstos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e se o município descumpre com esse percentual, automaticamente o município deixa de receber as transferências voluntárias, porque descumpre com o percentual. Não é o nosso caso. Esse percentual, ele se comporta da seguinte maneira: primeiro quadrimestre, abaixo dos 25%. Está certo ou está errado? Certíssimo. O município precisa cumprir com os 25% no encerramento da execução orçamentária que se encerrará dia 31 de dezembro de 2026. Não pode passar para 27% sem os 25% cumprido. Nós já estamos com 21% no primeiro quadrimestre. Com certeza, a partir do segundo quadrimestre, vai estar 22%, 23%, e no último quadrimestre, ultrapassa os 25%. 70% do Fundeb. Qual foi o montante recebido do Fundeb até o mês de abril de 26? Janeiro, abril, primeiro quadrimestre, nós estamos avaliando as metas fiscais. O município recebeu de Fundeb 24.113.939,07. Desse montante, o município é obrigado, por força da lei, a aplicar, no mínimo, 16.879.757,35. Mas, até o primeiro quadrimestre, o município já aplicou 21.627.872,77, que representa 89,69%, ultrapassando o valor de aplicação em pagamento de seus servidores do Fundeb em 4.748.115,42 centavos. Hoje, o Fundeb, em todos os municípios do Brasil, o Fundeb, praticamente, ele não consegue pagar as despesas com o pessoal. Vez por outra, você vai ver aí que o município de Pernambuco, teve um município, parece que da Paraíba, a gestora e o gestor deu um abono para os professores de R$20 mil, outros de R$25 mil. E o que nós recebemos dentro desses municípios que a gente presta a consultoria, uma enxurrada de professores, atrás do abono de R$20 mil e de R$25 mil. Nós entramos, porque hoje tudo está na transparência, ninguém mais hoje faz algo que não esteja lá na transparência. Nós entramos nesse município para olhar qual foi o percentual que o município aplicou durante o ano de 2025 com o pagamento dos seus professores. Pasmem, senhores, quando nós olhamos o percentual do Fundeb desses municípios, não chegou no máximo a 40%, a 40% e alguma coisa. Eles deviam em torno de quase 30%, ou seja, quase a metade do recurso do Fundeb, eles estavam devendo para os seus professores. E como esses gestores sabem que eles são obrigados a cumprir com o percentual, sob pena de reprovação de suas contas, sob pena de sofrer inúmeras penalidades, não resta outra saída para eles, a não ser se valer do abono, ou seja, um recurso que era para pagar para os seus professores todos os meses, eles foram deixando acumular na conta para pagar no ano subsequente, e a grande maioria dos servidores estavam com dívida no comércio, porque deixaram de receber o valor que era devido a eles, dentro do mês corrente. Olha só. Mas vamos lá. VAT, 53%.
O município recebeu até o mês de abril 12.178.224,82. O município era obrigado, por força da lei, a cumprir com um percentual de 53% com despesas do VAT educação infantil. É a educação básica. Ela é obrigada a investir 53% desse montante. Quanto que o município investiu? R$ 7.648.449,07, o que equivale a 62,80%, superando esse valor no montante de R$ 2.333.871,76. 15% VAT, despesa de capital. Dessa verba do Fundeb, 15% do VAT só pode ser aplicado em despesa de capital. Não tem outra despesa para poder comprovar o gasto. Que despesa de capital é essa? Aquisição de ônibus, recuperação de escola, ampliação de escola, construção de escola, aquisição de carteira, aquisição de imóveis, utensílio para as escolas. Isso é despesa de capital. 15% precisa ser investido na despesa de capital. O município investiu dos 15%, R$ 4.400.998,37, o que equivale a 36,14%, superando em R$ 2.574.264,65. Compre com o percentual dos 15%. Bora. Saúde, 15%. O município recebeu um montante de recurso no valor de 20 milhões. Não, o município ele recebeu 29.708.371,24. Desses 29 milhões, o município aplicou em serviços de saúde 9.929.878,97, o que equivale a 33,42%. Então, o município cumpre com mais esse percentual. As prestações de conta eram essas duas. Eu vou abrir o espaço para que vocês façam algum questionamento sobre isso que eu apresentei, se é que tem dúvida. Se tiver, você pode fazer. Se não, a gente passa para a LDO. Rapidinho, vereador Tiago, com a palavra. Só pegando a primeira informação que teve dessa explanação, a respeito da previsão orçamentária do município, né? Às vezes as pessoas confundem, quando olham o valor, que não é pequeno, 290 milhões, imagina-se que esse valor, a nossa vontade é que o município receba exatamente dentro dos repasses constitucionais e os convênios, né, que o município está apto a receber, nós aprovamos o orçamento, e foi muito bem explicado, porque a população às vezes imagina, né, que sempre tenha mais, né, e o município quer que sempre tenha mais, mas como você explanou, tem as despesas, eu não falo gasto, eu falo os investimentos, né, porque a gente sabe que o município precisa de muitos investimentos, né, e graças a Deus tem acontecido isso. Mas muito importante essa informação, eu me atentei muito a ela porque a população precisa entender, né, que o município tem uma previsão de receita, mas também tem uma obrigatoriedade de gastos que não são poucos, tanto da parte de investimentos como da parte de pessoal. Então, quero parabenizar pela explicação. Até agora, acredito que todos estão compreendendo bem a realidade fiscal do nosso município e que nós esperamos, sim, que o governo federal, que o governo estadual contribua com os convênios para a nossa cidade, para que a gente possa executar as obras previstas para a nossa população. Bom dia, senhor contador Raimundinho Batista, homem que explica dentro da lei. Observando o relatório de prestação de conta, eu só quero parabenizar pela eficiência e a transparência dessa contabilidade que representa o município de Lago da Pedra, está cumprindo até mesmo acima dos percentuais de lei as prestações de conta nas devidas secretarias, especialmente quando se trata de educação, de saúde e dentre as outras áreas que o governo vem aplicando com responsabilidade todo orçamento, né, arrecadado, o fundo
participativo de FPM, tudo, que diz respeito às aplicações corretamente, como diz a legislação brasileira e a municipal. Portanto, só quero parabenizar pela explicação, esclarecimento e a prestação de conta hoje nessa Casa do Povo. Muito obrigado. Bom dia. Estou ouvindo aqui atentamente a Vossa Excelência aí, fazendo suas explanações, vendo muito dinheiro que o município arrecada, milhões e milhões. Eu estou aqui a cabeça até toda, tantos milhões que a nossa prefeita está recebendo. Mas eu vejo aqui, meu querido Raimundinho, confesso a Vossa Excelência, que é lamentável, eu vejo muitos milhões, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, eu vejo a cidade acabada, não tem nada, os professores não é valorizado na medida correta, os garis, meio salário atrasado. Então, essas coisas eu confesso a Vossa Excelência, com todo respeito, com respeito ao seu trabalho como conselheiro, como contador da Prefeitura de Lago da Pedra, mas essas coisas que você está falando para isso aí, pode ser verídica no papel, mas confesso a Vossa Excelência, na realidade, é inadmissível. Então, eu quero que a Vossa Excelência, aí, no meu requerimento, que eu requiro ao presente questionamento, esclarecimentos, as manifestações apresentado nesta audiência, pública, que seja registrado, para Vossa Excelência, registra oficialmente a ata e anexado e registrado dessa audiência pública realizada na Câmara Municipal. Eu quero que a Vossa Excelência, e vou protocolar aqui esse meu questionamento, que a Vossa Excelência também registre em ata aqui esse meu questionamento. Muito obrigado, senhor contador. Vale, tudo bem, vereador. Olha só, gente, os números que eu apresentei aqui para vocês, todos esses números que a gente apresenta em audiência pública para vocês, eles são checados, primeiro, pelo governo federal. O governo federal, ele tem em seu quadro a CGU, o TCU, DENASUS, uma opção de órgãos fiscalizadores que checam esses números. Esses números também são checados pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem um corpo técnico totalmente capacitado para analisar esses números. E mais, hoje os órgãos federais e os órgãos estaduais de fiscalização estão usando a inteligência artificial. Quando se faz um pagamento em um município, ele já sabe que aquele pagamento ocorreu. Nós estamos na era da tecnologia. Todos os números para vocês aqui apresentados são checados, tanto a nível de União, como a nível de Estado, de forma eletrônica e em tempo real. Só fazer um adendo à sua fala aí, vereador, que além dos órgãos do corpo técnico, tanto do Tribunal de Contas do Estado como da União, temos nós aqui, a Câmara Municipal, que são os principais fiscalizadores, porque acompanham o dia a dia de nossa cidade e de todo o município. E posso afirmar, sim, que o que está dito aí nos números, como já foi comprovado, além dos percentuais obrigatórios pela lei, nós estamos vendo e comprovando em nossa cidade, porque nossa cidade hoje tem sim investimentos na educação, na saúde. Não é à toa que nós temos hoje as escolas sendo reformadas, climatizadas, investimentos em aplicação de vários atendimentos de saúde, como policlínica, como centro de imagem e outras denominações que são necessárias para a nossa cidade. Então, eu, como fiscalizador do recurso público, posso afirmar sim que o que está dito aí é o que está acontecendo em nossa cidade. Uma parte. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar aqui a explanação do nosso contador Raimundinho, dizer que Lago da Pedra tem conquistado as melhores notas nos últimos anos no Tribunal de Contas do Estado. Já conquistamos nota A em transparência das prestações de conta. Nós temos uma prefeita, uma gestora que já está no seu 4º mandato e já teve várias das suas prestações de conta aprovadas no Tribunal de Contas do Estado, e isso mostra a responsabilidade que ela tem com a coisa pública, com a aplicação dos recursos públicos no Lago da Pedra. Como já foi mostrado aqui, nós temos aqui, infelizmente, podemos colocar dessa forma, repasses que nós estamos aguardando, os municípios estão aguardando da União e do Estado, que ainda não entraram aqui como receita no município, e isso faz uma falta muito grande. Nós sabemos algo que não foi pontuado, que eu quero pontuar aqui, que o censo do IBGE trouxe prejuízos para o município de Lago da Pedra, quando fez aqui um censo mostrando que Lago da Pedra
tem abaixo de 50 mil habitantes e nós caímos um percentual do repasse da União, não é isso, Raimundinho? E isso faz uma diferença quando você faz um cálculo mensal durante 12 meses. Esse déficit nas contas públicas prejudica muito. Agora vamos falar aqui de conquistas, porque apontar um problema, uma deficiência, uma gestão pública, você pega da esfera federal, estadual, todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, nós temos. Se nós formos pontuar no período do inverno nos municípios brasileiros, nós temos, mas nós temos aqui também que pontuar as conquistas, os avanços. Aqui, como já foi dito, Lago da Pedra tem avançado muito em todas as áreas da gestão pública. Se não fosse assim, nós não teríamos índice de aprovação de governo acima de 60%, nós não estaríamos pagando a folha de pagamento, né, municipal, como estamos pagando. Então, nós queremos aqui pontuar a responsabilidade dessa casa em fiscalizar a aplicação da verba pública e também queremos pontuar o comprometimento da prefeita Maura Jorge com toda a equipe de governo, secretariados, em responsabilidade com a gestão pública municipal e com seus munícipes também, né? Queremos aqui pontuar isso também. LDO, vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos ver o que diz o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele diz o seguinte: artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1º, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamento. Olha o que diz o artigo 48. Ele diz que nós somos obrigados a vir na audiência pública discutir a lei de diretriz orçamentária. Essa discussão que ele diz aí nada mais é do que colher dados, colher informação, para que conste na lei de diretriz orçamentária, para que essas informações sejam transportadas para o orçamento do município e para que o gestor possa executar. Artigo 165 da Constituição Federal, o que diz ele? Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. A Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades. O que é metas e prioridade? É aqui onde você vai discorrer, lá nas metas e prioridades, reforma de escola, construção de escola, reforma de UBS, construção de UBS, construção da rua tal, recuperação da estrada tal, e outras coisas mais. Tudo que for legal dentro da lei, poderá constar desse anexo de metas e prioridades. Eu querendo participar, o povo, povo querendo participar, você pode adentrar ao site do município, lá tem uma aba onde diz que recolhe as informações via orçamento participativo, e lá você discrimina qual o desejo do teu coração, para que venha constar da lei de diretrizes orçamentárias. Os vereadores, o que faz? A lei já está aí, o projeto de lei já está no parlamento, analisa esse anexo de metas e prioridade, observa se aquela obra que você quer que conste da lei orçamentária futura, já faz parte das metas e prioridades. Se ela faz parte, tudo bem. Se não faz parte, você indica à Câmara Municipal que seja incluído na lei de diretriz orçamentária, isso e isso. A gente analisa, é legal? Está dentro da lei? Vai constar da lei de diretrizes orçamentárias. Os planos plurianuais, ele é construído para um período de 4 anos, esse já foi aprovado pela Câmara, está em pleno vigor. A lei orçamentária é para um período de 1 ano, é a execução em si, e a LDO é para o período de 1 ano, é essa que nós estamos aqui em discussão em audiência pública, que logo a Câmara vai aprovar, e ela entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027. Aqui está
os números constantes da lei de diretriz orçamentária. Você, vereador, o povo também, isso vai ser disponibilizado nas plataformas, poderá consultar esses valores. Eu vou ler apenas o valor cheio, porque se a gente for ler valor por valor, eu acho que a manhã inteira a gente não consegue terminar. Receita realizada, vai lá embaixo, ou a segunda, vai, a segunda, pronto. A receita total realizada foi 213.510.073,91, isso em 2024. A de 2025 foi 240.562.618,77. E a prevista para o ano de 27 foi 323.896.777,07. De 2028, 349.808.519,24. 2029, 384.789.371,16. Esses valores, eles são lançados de forma aleatória? Não. Você observa que eu registro aqui nesse relatório as receitas realizadas em 2024, as receitas realizadas em 2025, que servirão de base para projeção futura, 27, 28 e 29. Todos esses valores têm uma base, não é aleatório. Muitas vezes eu venho para a Câmara Municipal esclarecer para os próprios vereadores. Eles analisando a lei orçamentária dizem, eu achei esse valor muito pouco, e eu vou ter que mostrar para ele. Não, esse valor, ele foi projetado com base nos exercícios anteriores, porque são os exercícios anteriores que vão me dar suporte para mim poder projetar para os exercícios subsequentes. Então, todos esses valores têm uma base legal. Metas fiscais, montante da dívida. A dívida do município, em 2024, a dívida total, ela importava em 73.790.33995. Essa dívida é proveniente de 20 anos para cá. Ela se estende de 20 anos para cá. E, basicamente, dívida de INSS. No ano de 2025, essa dívida foi para 81.814.063,75. Lá a projeção da dívida, foi feita uma projeção para 2027, 73 milhões, previsão para 28, 79 e previsão para 29, 87. Mas a nossa meta fiscal, o nosso empenho é reduzir a dívida fiscal do município. A dívida fiscal hoje, ela existe a nível de União, a nível de Estado e a nível de município. Vez por outra, você olha alguma mexida da parte econômica do governo federal, dizendo que o governo federal não vai conseguir cumprir com a meta fiscal estabelecida na lei de diretriz orçamentária. Por esta razão, se torna necessário a União arrecadar os impostos, tais, e manda o projeto para o Congresso aprovar, para que a União venha arrecadar valores para cumprir com essas dívidas estabelecidas no anexo de metas fiscais. A evolução do patrimônio líquido, lá em 23 era 62 milhões, em 24 76 milhões, e em 25 o patrimônio líquido passou para 104 milhões. Demonstra uma evolução gradativa. Então o patrimônio líquido está se comportando de forma positiva. Está hoje em 104 milhões de reais. Riscos fiscais, com o objetivo de prover transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu que a Lei de Diretriz Orçamentária deve conter um anexo de riscos fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas e a elaboração e execução, volta um pouquinho, do orçamento. Isso. Desta feita, os riscos fiscais são conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que possam impactar negativamente as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei. Dentre os riscos, destacam-se os relacionados aos passivos contingentes
e aos decorrentes de alterações do cenário macroeconômico. Um passivo que agora está abalando todos os municípios do Brasil são os chamados precatórios. Só para ter uma ideia, tem um município que a gente presta consultoria, ele recebeu do Tribunal de Justiça uma demanda de precatório da ordem de 6 milhões de reais. E já bloqueou uma parte desse montante, porque existe aí uma legislação que diz que os precatórios de 20 anos para cá terão que ser honrados pelo governo federal, estadual e municipal. E os municípios estão enfrentando uma maior crise por causa desses passivos que apareceu aí de última hora. Mas está na Constituição, o município vai ter que se virar para cumprir. LDO, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E se você tem alguma sugestão para incluir na LDO, seja um parlamentar, você pode incluir aqui via presidente e a gente vai receber essa demanda e vai analisar. Se não consta do anexo de metas fiscais que já está aqui, a gente inclui, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida sobre a LDO, pode perguntar que a gente esclarece para vocês. Meu querido amigo Raimundinho, a gente já tem várias aqui, né? Pode ter certeza. Bloquetes para alguns povoados que a gente sabe que precisa desses investimentos, essas melhorias. Exemplo aqui, o Indigado, Centro Novo. Mas eu quero também lhe parabenizar pela sua transparência, seu compromisso, e vim trazer aqui para a Câmara Municipal com muita segurança, muita tranquilidade, todas essas informações que são necessárias. A gente sabe que a LDO ela é muito importante, que ela é um elo entre o orçamento, né, que será feito e posteriormente encaminhado, também a PPA, né? E desta forma é importante a participação popular. E o momento das sugestões são essas, né? A gente sabe que tem algumas legalidades constitucionais, né, que não pode alterar, mas o momento da participação popular é esse, né, para que possamos trazer ideias, sugestões, porque, como falei anteriormente, o município cresce a cada dia e a cada dia necessita de alguns investimentos. Então, por esse motivo, nós vamos sim levar as sugestões, agradecer mais uma vez. Eu creio que todos os companheiros aqui também têm vários pedidos, né, para acrescentar dentro daquilo que a gente sabe que é importante para o nosso município, a nossa cidade, para os bairros, povoados. Eu só tenho que parabenizar mais uma vez. Creio que todos os companheiros aqui também terão essa oportunidade e dizer que a Câmara Municipal tem tido essa responsabilidade, né? Sempre está fiscalizando, sugerindo, buscando soluções para que o que foi dito aí seja efetivamente, chegue na prática da nossa população. Então, são essas minhas palavras. Pode ter certeza que nós vamos levar muitas sugestões aí, viu? Agradeço. Obrigado. Aí. Obrigado. Raimundinho, por gentileza. Sim, vereador. Ouvi atentamente aí a sua fala, a questão da dívida do município de Lago da Pedra. Já passou vários prefeitos, né? Vários gestores do município. Eu vejo aí essa previdência, um rombo quase de 80 milhões que o município está devendo, passa prefeito, passa gestor. Agora, que é inadmissível que um funcionário lá na fonte, aqui, é descontado o seu valor do seu INSS. E por que o município não bota esse dinheiro para lá, não joga para lá? Por qual motivo a Vossa Excelência tem que... Não é eu, né? Os vereadores querem saber porque se há dívida. Quem sofre é os funcionários que pagam o seu imposto certinho e a Previdência ela não recolhe o dinheiro do município. Por quê? Por qual razão? Me explica aí, por favorzinho, por gentileza. Eu, como vereador, como fiscalizador, eu tenho que saber isso aí. Porque às vezes a gente é cobrado. Vereador, estão tirando um dinheiro lá do meu saláriozinho e não vai lá para a fonte da Previdência. Aí o que sofre as consequências é as pessoas que querem se aposentar, tem inadimplência. Eu quero que a Vossa Senhora me responda essa pergunta, por gentileza. Eu agradeço. Vereador, eu não vou saber lhe responder o que aconteceu há 20 anos atrás. Como foi feito lá atrás? Eu vou saber te responder que a prefeita de Lago da Pedra, ela já me convidou. Nós tivemos em São Luís, já reunido, para tratar desse assunto previdenciário no município de Lago da Pedra, para que todos aqueles servidores que cumprirem com seus requisitos para aposentadoria, eles possam conseguir seus benefícios.
a gestora dessa cidade, ela já autorizou a realizar o parcelamento especial. Esse parcelamento especial foi aprovado através de uma emenda constitucional e que todos os municípios do Brasil estão enfrentando esse problema no que se refere à Previdência. Então, os deputados, com o Congresso Nacional, eles aprovaram uma emenda constitucional permitindo que todos os municípios parcelassem todas as dívidas de 20 anos para cá. E a nossa gestora, sensibilizada com a questão da aposentadoria dos seus servidores, ela já determinou que o município fizesse o parcelamento especial, independente do que o município iria enfrentar em termos financeiros para honrar, vai ter que honrar. E ela já determinou que fizesse o parcelamento dessas dívidas de 20 anos para cá. E eu acredito que logo, logo o parcelamento vai estar concluído e o servidor que cumprir com o seu requisito para a aposentadoria, ele vai conseguir se aposentar. Porque também essa é uma preocupação da prefeita Maura com os servidores de Lago da Pedra. Outros municípios não estão nem aí. Outros municípios, o que eles fazem? Entra na justiça, empurra para frente, deixa para lá. Ela disse, não, vamos fazer o parcelamento e nós vamos permitir com que cada servidor possa se aposentar. Logo, logo o parcelamento vai sair. Bem, senhor contador Raimundinho, eu gostaria de indicar que na nossa LDO fosse incluído também, não sei se já está, porque não estou a paz do relatório ainda, mas de já solicito que Vossa Excelência coloque a previsão da Casa de Zonosos para o município de Lago da Pedra, tendo em vista que isso se trata de saúde pública, né? Já solicitei em outras indicações, mas também aproveitando o momento da discussão dessa audiência pública da LDO, que seja incluso também novamente essa previsão orçamentária. Também indico que no orçamento para 2027 também seja incluso o melhoramento do recurso de arrecadação com relação à implantação de bloquete nas ruas e povoados do município de Lago da Pedra, que hoje é uma realidade, tendo em vista a parceria do governo do estado com o município, mas sabemos nós que o estado, ele só, digamos que contribui com 30% de 100%. O resto é o município que tem que arcar. Contratação de empresa para implantação, de sarjeta, meio fio, areia, cimento, brita, enfim. Todo esses 70% fica a cargo do município. A gente sabe das dificuldades, mas peço que seja implementado esse recurso para a implantação de bloquetes no município de Lago da Pedra também. Era essa minhas indicações. Duas indicações, né? Duas indicações do vereador Ananias. Anota aí, Dani, para a gente verificar, viu? Bom dia, vereador Sival aqui com a palavra. Bom dia, meu irmão. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez parabenizá-lo pela sua habilidade, destreza, conhecimento e, sobretudo, responsabilidade com que vem aqui a esta casa anualmente, semestralmente, explanar sobre coisas importantes que muitos municípios não têm a coragem de encarar a sociedade, a audiência pública e falar das receitas e de suas despesas. Verdade. Em segundo lugar, eu quero dizer que fico feliz em ver aqui na tribuna, aliás, na galeria, representantes de diversas classes sociais. Essa audiência pública, o objetivo principal não é esclarecer os fatos para nós vereadores, mas sim para a população. Então eu fico feliz em ver aqui representantes da saúde, representantes da educação, representantes das entidades religiosas, de várias classes. Isso nos deixa felizes e contentes, porque vocês a partir de hoje serão retransmissores do que foi esclarecido aqui. E em terceiro ponto, eu quero deixar claro que Lago da Pedra
nos últimos anos, tem sido exemplo em transparência dos recursos financeiros. Mesmo havendo essa previsibilidade, infelizmente, Raimundinho, a gente não tem a certeza do que vai se poder fazer, porque, como foi dito por você, podem existir interferências externas do recurso que o município irá receber. Então, mesmo existindo essa previsibilidade, podem ocorrer eventos adversos que prejudiquem a arrecadação do município, mas mesmo assim existe lá a lei e que o prefeito vai ter que cumprir com essas metas porque está na Constituição. Certíssimo. Então, a prefeita Maura está de parabéns por sempre estar cumprindo com essas responsabilidades, e Lago da Pedra, com certeza, mesmo diante de todas as dificuldades que já existiram e possam existir, ela tem mostrado para o Maranhão e para a nossa cidade como é que se administra com responsabilidade o recurso público. Então, eu quero aqui mais uma vez parabenizá-lo, mais uma vez parabenizar a gestora do nosso município pela transparência e responsabilidade com que administra e aplica os recursos públicos em nossa cidade. Obrigado. Olá, bom dia. Bom dia. Quero aproveitar essa audiência pública aqui, não para criticar, e sim para acrescentar. Certíssimo. Tendo em vista que em Lago da Pedra o número da criminalidade vem crescendo a cada dia, cada vez mais estão perdendo os jovens para o mundo das drogas, para o mundo do crime, e nós, como representante e escolhido pelo povo para estar aqui, temos que procurar alternativas de tentar resgatar esses jovens desse mundo errado. E uma das alternativas que eu quero sugerir aqui que seja acrescentada na LDO é a criação do Bolsa Atleta, que eu acredito que através do esporte podemos sim resgatar a juventude de Lago da Pedra. Através do esporte podemos sim dar oportunidade para esses jovens. Então, essa é a minha sugestão, Raimundinho, que seja acrescentado a criação do Bolsa Atleta em nosso município. E quero aqui pedir encarecidamente a todos, e principalmente a autoridade maior desta casa, o vereador Mota, que leve essa mensagem até a prefeita do nosso município, Maura Jorge, que procure alternativas de resgatar esses jovens do mundo do crime. E uma dessas alternativas seria a criação do Bolsa Atleta, porque eu acredito, Raimundinho, que essa é uma alternativa que pode ser muito viável a longo prazo. E temos que fazer isso enquanto há tempo. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Senhor presidente, quero também deixar aqui a nossa palavra. Primeiro, agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. Parabenizar o contador Raimundinho por a sua disposição de vir mais uma vez a essa casa e trazer, como sempre, seus trabalhos com transparência, com seriedade, toda a sua equipe. Parabenizar a prefeita Maura também por enviar até a casa essa oportunidade de discutirmos aqui a LDO, dando oportunidade tanto a esse parlamento como a comunidade lago-pedrense participar. E é bom, como já foi dito pelos colegas que nos antecederam, quando vê de fato, Raimundinho, aquilo que está registrado na lei orçamentária, nas previsões de despesa, acontecerem de fato no município. A exemplo das reformas das escolas e a climatização, que por sinal foi uma indicação nossa nessa casa, e eu fico feliz em poder ver isso acontecendo no nosso município e de forma avançada. Eu conversando com o secretário de administração, que inclusive está presente aqui, Otanem, e há uma previsão para que logo logo estejam 100% a climatização das escolas de todo o município. Nosso povoado, por exemplo, foi atendido com essa indicação, Santa Teresa, povoado Alto Alegre. Agora estamos lá também com a melhoria e ampliação da área esportiva. Logo logo teremos ali, para esses dias, um campo society, e além das muitas outras ações que estão acontecendo, tanto na sede como nos povoados, na zona rural. E eu deixo aqui, além das indicações que nós já apresentamos aqui no parlamento,
para que acrescente na LDO, e já uma previsão, eu sei disso, por parte da administração, da prefeita e do secretário, dos serviços de infraestrutura no povoado de Santa Teresa. E eu quero acrescentar aqui na área esportiva, que, se possível, dentro do orçamento, na reforma da quadra, a gente consiga também a cobertura, que servirá. O pessoal do nosso povoado, da região, gosta muito do esporte, e, tendo uma cobertura, servirá também para a realização de outros eventos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Olha, só para mim poder esclarecer um ponto, vereador Romário e vereador Raimundinho, eles falaram duas metas, eles falaram de uma meta, mas os dois com o mesmo objetivo, que é a questão do apoio à parte esportiva. Mesmo que, se você não observar aqui na LDO, um nome chamado, como o vereador Romário propôs, Bolsa Atleta, você vai encontrar algo chamado incentivo ao desporto, amador, alguma coisa direcionado ao desporto, tá? Por quê? Porque é uma lógica. A gente pega a legislação e verifica os programas, as ações, e a gente implanta como está na lei. Mas o objetivo é o mesmo. Só para esclarecer. Tem mais alguma contribuição? A galeria, se tiver um microfone lá para a galeria, seria interessante, gente. Chega a hora do povo lá participar. Pode entrar, pode entrar. Quem quiser deixar sua contribuição, pode entrar aqui no plenário. Gente, olha, eu acho que a minha participação na audiência pública era isso. E se vocês tiverem mais algum questionamento, eu vou estar à disposição de vocês. Mas eu vou abrir espaço agora para a galeria. Quem quiser participar da nossa audiência pública está aberto, porque é assim que diz a lei de responsabilidade fiscal. Secretário, pega outro microfone para o Raimundinho responder. Pode usar esse outro aí, Raimundinho, também. Bom dia a todos. Quero parabenizar pela audiência pública, por estarmos cumprindo a Lei 131 de 2009, que dá essa visibilidade e clareza para a população. Mas agora, como secretária da Mulher, Raimundinho, eu não li porque estava um pouco pequeno, mas eu gostaria de solicitar uma dotação orçamentária para a nossa pasta, onde nós trataremos de 4 eixos importantes, inclusive eu os trouxe, anotado aqui para que eu não pudesse esquecer, até porque é uma pasta nova, a prefeita acabou de implementar essa secretaria, e então, em nome de todas as mulheres lago-pedrense, inclusive as que estão na galeria, as que não estão aqui, eu peço que seja implementada esses 4 eixos na dotação orçamentária que são. Nós vamos trabalhar o eixo 1, a autonomia econômica, o eixo 2, enfrentamento à violência, o eixo 3, saúde e cuidado da mulher, e o eixo 4, nós vamos a participação e gestão. Vamos priorizar o empreendedorismo, e eu acho que uma LDO dessa não poderia sair sem a efetiva solicitação de nós, mulheres, com um orçamento para a gente trabalhar essas políticas que nós pretendemos. Obrigada. Como é importante a participação popular na construção dessas leis. Como é que nós, técnicos, que estamos lá no município, vamos saber da demanda de vocês, vereadores, e da população? Ela veio e pediu 4 ações. Nós já anotamos, vamos avaliar, já inclui na proposta orçamentária. Se não tiver essas ações incluídas na LDO, não tem como incluir no orçamento. E amanhã ou depois ela quer executar. Não, mas não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem execução. Por isso que é importante a participação da população e do parlamento municipal. Por esta razão, eu optei por fazer essa audiência pública da LDO com os senhores vereadores e o povo. Então, é importante demais. E obrigado pela participação dela. Alguém aí da galeria tem algo mais a colaborar? Raimundinho, mais uma sugestão aqui, vereador Sival. Sim. Eu recebi uma mensagem de uma participante da ONG que trata dos animais aqui em Lago da Pedra. Legal. E nós já falamos aqui na Câmara algo semelhante a isso, me recordo na audiência passada. Então, eu queria sugerir que fosse inserido na LOA, dentro dos recursos possíveis destinados a cuidar dos animais de rua aqui em Lago da Pedra.
Certo, certo. Uma observação mais. O pessoal da saúde tem uma participação dele, gente, que é uma apresentação também da área da saúde. O pessoal da saúde que vão fazer a sua apresentação, vocês podem já se dirigir. Tem mais algum aí? Francisco? Com a palavra, oi, com a palavra aqui, bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Eu queria ver também nessa LDO aí para a gente saber o motivo real de ter parado ali a maternidade lá, entendeu? Que está parada faz tempo e ali é um órgão de grande referência para nossa cidade, entendeu? Uhum. Eu queria saber o motivo de ter parado a obra, que já tem lá 4 anos que está parado, entendeu? Certo. Que falta dinheiro, o que falta para a gente poder finalizar essa obra. Certo. Aí, ó, a participação é assim, não é o que falta, viu, gente? Escutem, nós estamos colhendo propostas, tá bom? Então, ó, Francisco, que dê continuidade à construção da maternidade, tá? Dani, faz a observação dele, que dê continuidade à construção da maternidade. É colher propostas. Viu, Francisco? Eu vou registrar. Bom, voltando aqui para comentar sobre a questão da maternidade, que em algumas sessões anteriores, eu até cobrei aqui no plenário, que essa obra já deveria ter sido entregue há cerca de 2 anos, né? Ela, esse mês agora, completou 2 anos de atraso. E é uma obra muito importante para o nosso município, né? Porque vai garantir a gestante do nosso município, ter um parto digno e seguro. E outra observação, é uma obra que com recurso próprio do município. É uma obra que teve um investimento ali de R$1.097.000, que eu acredito que não podemos deixar passar despercebido essa audiência de hoje. Eu gostaria aqui de pedir que essa obra seja concluída o quanto antes. É uma sugestão nossa, aqui dessa casa, e que é de extrema importância. Certo. Muito obrigado. Isso mesmo, entendeu, certíssimo. Saúde. Vocês estão aí com a palavra, pessoal. Bom dia a todos, nós estamos aqui representando o SER Tipo 2 Laços de Amor. O Laços de Amor é um núcleo de atendimento multiprofissional às crianças com necessidades específicas, onde o mesmo funciona como uma parceria entre a Secretaria de Educação e Saúde. Os pacientes atendidos na instituição são alunos com matrículas ativas na rede de ensino, laudo com diagnóstico e residente na cidade de Lago da Pedra. Nós iremos apresentar os resultados de setembro a dezembro. Número de pacientes atendidos nesse quadrimestre, 485. Quantidade de atendimentos diário, 98 a 46. Atendimentos semanais, 368. Atendimentos mensais, 1.422. A total de atendimentos realizados nesse quadrimestre, 5.888 atendimentos. Os resultados do quadrimestre de 2026, janeiro a abril. Número de pacientes nesse quadrimestre, 502. Número de novos pacientes, 17. Quantidade de atendimentos diários, 64 a 89. Semanal, 363. Mensal, 1.452. Atendimentos realizados nesse quadrimestre, 5.808 atendimentos. Contamos com equipe multiprofissional, composta por psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, neuropsicopedagogas, nutricionistas e assistente social. É importante ressaltar que cada criança é única e possui necessidades específicas. Por isso, nosso atendimento é individualizado e personalizado, com duração de 25 a 30 minutos de cada sessão. Nossa equipe está preparada para oferecer um atendimento de qualidade, respeitando as particularidades de cada criança e buscando sempre o seu melhor desenvolvimento. Algumas ações realizadas no Laço de Amor no quadrimestre de janeiro a abril. Encontro formativo de acolhimento profissional, chá para mulheres, de mulher para mulher, acolhimento e autocuidado com orientações profissionais, tecendo laços, encontro de escuta, vivências e inclusão no mundo da síndrome de Down. Abril Azul,
Palestra Cuidando de Quem Cuida. Laços que acolhem, encontros terapêuticos em pequenos grupos conduzidos por psicólogos em alusão ao Abril Azul. E Entre Mães, Café com Afeto, comemoração em alusão ao Dia das Mães. E estamos também já na organização para o encerramento do mês de maio com o Maio Laranja, campanha de proteção às nossas crianças e adolescentes, porque as crianças neurodivergentes também são vítimas de abusos sexuais e como muitas vezes elas não são verbais, não sabem se posicionar para a defesa, nós também estaremos fazendo essa campanha no Laços de Amor. Muito obrigada a todos. Coordenadora, só uma parte aí. Eu observo o trabalho de vocês e acompanho. Quero parabenizar, como você colocou aí, um trabalho individualizado, personalizado e, sobretudo, humanizado. Tenho um registro aqui, meus agradecimentos à prefeita Maura por dar condições para proporcionar esse importante atendimento, que atende tanto a clientela, os pacientes da cidade como dos povoados. Parabéns a toda a equipe. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou psicóloga e estou como diretora do CAPS. Vim aqui apresentar algumas das nossas ações, na verdade todas, né? Realizadas de setembro a dezembro de 2025 e de janeiro a abril de 2026. Lembrando que o CAPS é um espaço público para atendimento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, né, que causem prejuízo no desempenho dos papéis desejados à vida. E o objetivo é oferecer esse apoio social e tratamento especializado a pessoas portadoras desses transtornos mentais graves e persistentes, né, realizando acompanhamento tanto grupal quanto individual, que promovam a reinserção social desses usuários, propiciando a inserção no trabalho das oficinas terapêuticas, bem como em outras atividades e eventos sociais, e fortalecendo seus laços familiares e comunitários, substituindo a lógica manicomial que antes existia, né? E aí hoje o tratamento é humanizado em liberdade. Ações realizadas de setembro a dezembro de 2025. Em setembro, como é a campanha de Setembro Amarelo, que é o tema Não ao Suicídio, né? A gente fez oficinas em grupos com o tema suicídio. Teve o dia D da ação, que foi um aulão a favor da vida no portal da cidade, com atividade física e orientações de cuidado com a saúde mental, reforçando os pontos de buscar essa ajuda profissional aqui no município. Teve também palestra na sala de espera com os pacientes psiquiátricos, oficina de música, oficina de horta. E também palestra com os profissionais de psicologia, cuidar de quem cuida do outro, né? Porque a gente também precisa desse cuidado. Em setembro de 2025, a gente teve um total de atendimentos de 2.274. Em outubro, a gente fez a palestra de Outubro Rosa, com a enfermeira do CAPS, um café da manhã, com o tema de cuidados, com os sinais e sintomas, e fazendo os encaminhamentos para a realização desses exames preventivos. Também tivemos o desfile com as pacientes internas, oficina de resgate de autoestima e autocuidado e oficinas de artesanato. O total de atendimentos foi 1.921. Em novembro, a gente fez a palestra de Novembro Azul com a enfermeira, a semana com oficina artesanal, chaveiros e laços, oficina de musicoterapia e oficina de hortoterapia, totalizando 1.737 atendimentos. Em dezembro de 2025, a gente teve avaliação e palestra com a dentista convidada, com os pacientes internos. No dia 2 ao dia 5, a oficina de artigos natalinos de decoração. Do dia 9 ao dia 12, foi uma semana recreativa para os pacientes. No dia 15, teve a confraternização dos pacientes internos numa piscina. Total de atendimento 735, pois antecipamos o recesso por conta do início da reforma, que foi dia 15 de dezembro. E agora as ações realizadas de janeiro a abril de 2026. Em janeiro, a gente fez a campanha Janeiro Branco, que é um alerta para a necessidade de cuidar da saúde mental, realizando roda de conversa, palestras e oficinas voltadas ao tema, palestra na sala de espera com os pacientes psiquiátricos, acolhimento inicial dos pacientes internos ao retorno das atividades no CAPS. E no final do mês teve a campanha, o dia D da campanha Janeiro Branco e Janeiro Roxo, em parceria com o pessoal
da Saúde, na Praça do Valde Filho, com o trabalho de ação de conscientização para a comunidade. Total de atendimentos, 939. Em fevereiro, palestra com a farmacêutica sobre os cuidados do uso da medicação, ação de reinserção social na igreja, oficina de artesanato com confecção de material decorativo para o carnaval, bailinho do carnaval do CAPS, reinício do programa Consultório do Fumante. Para quem não sabe, o CAPS tem o programa do Consultório do Fumante, que é o tratamento realizado pela equipe multiprofissional do CAPS, com atendimento individual e em grupo, e dispensação de medicação. Total de atendimento, 1.388. Março, comemoração do Dia Internacional da Mulher, sorteamos uma paciente para o Dia de Beleza no Salão Estúdio Mário. Teve oficina culinária, confecção de biscoito de polvilho e lata decorativa para a venda em setores públicos. Inclusive, a gente veio para a visita na Câmara de Vereadores com esses pacientes e fizemos essa atividade de reinserção social. Total de atendimentos, 1.073. Em abril de 2026, a gente teve a conscientização sobre o autismo no dia 2, roda de conversa e palestra. Dia 7, a gente fez uma ação social, doação de cestas básicas, que estava próximo à Semana Santa. Fizemos oficinas culinárias de brigadeiro para venda. E o dia de cinema no CAPS. E teve a comemoração da Páscoa, totalizando atendimentos de 1.205. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Me chamo Andressa. Hoje eu estou à frente da coordenação de imunização do município de Lago da Pedra e eu vou falar para vocês brevemente das ações, que o município tem desenvolvido no último quadrimestre de 2025 e esse de 2026. Hoje, no município de Lago da Pedra, a gente conta com 19 salas de vacinas, cadastradas e ativas, inclusive uma dentro do Hospital Professor Serra de Castro, na qual a gente prioriza fazer a vacina BCG e hepatite para recém-nascidos. A gente conta também, com a equipe de profissional capacitados, no qual é realizada a vacina tanto do recém-nascido quanto do idoso. Durante os meses, é realizado mais de 30 mil doses mensalmente, incluindo as vacinas de menor de ano a idoso. A gente conta com todas as vacinas do calendário de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde. Recentemente, a gente recebeu mais 3 vacinas dentro do calendário, que foi a da dengue, que hoje é disponibilizada para profissionais da saúde e adolescentes. Recebemos também a vacina da bronquiolite, que é uma vacina muito importante, que já previne o bebê ali mesmo quando a mãe está grávida. E estamos recebendo agora a vacina Pneumo 23, que hoje ela é disponibilizada no SUS, mas antes só era na rede privada. Durante esses meses, o que a gente tem feito? Busca ativa escolar, a gente tem focado muito na busca ativa escolar, até porque o próprio Ministério da Saúde, ele tem esse incentivo dos municípios estar fazendo essa busca ativa escolar. A gente tem feito também busca ativa na zona rural, na sede, tem feito dia D, eu creio que vocês têm acompanhado os dias D que a gente realiza sempre aos sábados, porque é fora do horário padronizado nas unidades, então a gente tem melhor alcance das coberturas vacinais, tem realizado multivacinação, tanto infantil como de adolescente, tem realizado também busca ativa vacinal naqueles idosos que, por algum motivo, não conseguem ir à unidade básica de saúde, e a gente tem alcançado bastante as nossas coberturas. Temos que melhorar algumas coberturas? Temos, mas nós contamos com uma gestora que está sempre ali puxando a nossa orelha quando tem alguma cobertura baixa. Vamos realizar ação, vamos fazer busca ativa nas escolas, para poder chamar a atenção do público. Hoje, gente, a nossa dificuldade maior está nas fake news, porque muitas vezes, eu não vou vacinar meu filho por isso ou por aquilo, porque algum vizinho não vacinou, porque ele sentiu alguma coisa. E nós, da saúde, nós temos que fazer diferente, Nós temos que mostrar a importância da imunização e fazer com que a gente alcance o máximo a nossa cobertura vacinal do município. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Obrigada.
Bom dia, me chamo Érica, sou enfermeira e coordenadora de Vigilância e Saúde, para quem não conhece, e vou explanar um pouco, bem resumidamente, a importância da vigilância no município de Lago da Pedra. Eu sou responsável pela vigilância epidemiológica e sanitária, onde também acredito que todos possam acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, onde nós enfrentamos e concluímos o mutirão contra a dengue em todos os bairros do município de Lago da Pedra. Estamos concluindo também na zona rural e, dentre outras, também outras reclamações que nesse período chuvoso, que vem aparecendo muito caramujo nas cidades, nos bairros, quer dizer. E o que a gente vem orientando para a nossa população é que nos ajude. A nossa equipe de saúde, ela não tem como prevenir, controlar todo esse manifesto desses caramujos nesse período chuvoso. Então, a nossa orientação para toda a população é que mantenha o seu ambiente de moradia limpo, porque é onde eles se proliferam. Também a questão da vigilância sanitária, que a nossa equipe faz o controle de fiscalização em todos os ambientes, como farmácias, supermercados, restaurantes, e a expensão de alvará. E, dentre isso, estamos aqui à disposição, tanto para dúvida e tanto para auxiliar o bem-estar da população de Lago da Pedra. Obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Lalessa, sou dentista e, no momento, eu estou na coordenação da saúde bucal do município de Lago da Pedra. Nós temos 25 equipes ativas, 33 cirurgiões dentistas atuantes, realizamos 14.460 atendimentos odontológicos, entregamos 848 próteses dentárias, finalizamos 518 casos odontológicos e realizamos 320 cirurgias de terceiro molar, que é o siso. As nossas ações de promoção e prevenção de saúde bucal: realizamos escovação supervisionada, aplicação tópica de flu, palestras educativas, atividades em escolas e visitas domiciliares. Campanhas e projetos que foram desenvolvidos: Dia B da Saúde Bucal, projetos escolares, o PSE, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia D da Vacinação, Governo Itinerante e Dia D da campanha Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Seguimos firmes com compromisso e responsabilidade e avanços. Muito obrigada. Mara. Bom dia a todos. Assim, com enorme prazer que a Secretaria de Assistência Social se faz presente a essa ilustre casa e obrigada pelo convite. Nós estamos aqui como uma forma de apresentar à sociedade de Lago da Pedra as ações que são prestadas pela secretaria a qual a gente está à frente. E eu gostaria de, inicialmente, colocar para a população de Lago da Pedra um dos últimos grandes eventos que foram realizados por esta secretaria, que foi em comemoração aos 25 anos do Bolsa Família. Esse é um evento, uma ação que está sendo realizada a nível nacional. Porém, nem todo prefeito se faz obrigado a fazer isso. No entanto, a nossa gestora, como uma pessoa sensível às causas sociais, às políticas públicas que chegam às pessoas mais vulneráveis, nos solicitou que a gente, junto com a coordenação do Bolsa Família, a senhora Daniela, que nós tomássemos a frente. E daí, o que era para ser uma pequena ação, se tornou, para a surpresa nossa, e eu acredito que de vocês também, uma ação com atendimento de NIS e CPF. Não é de pessoas que passou pelo local. Com nome, endereço, telefone. 1.841 pessoas em um único dia. Nesse dia, nós tivemos atendimentos do Bolsa Família, vacinas com a equipe da saúde, que levou ao local
eu tenho até essa prestação de contas aqui para fazer para vocês, desses profissionais que se fizeram presente na Escola de Atividades Complementares. Alguns vereadores se fizeram presente, puderam constatar. Então, os serviços oferecidos foram assistência social. Nós tivemos 105 funcionários à disposição da população, a Receita Federal, Educação, Detran, PROCON e a Saúde. Nesse dia, foram 1.841 atendimentos realizados. Receita Federal, eles apresentaram 5 funcionários para atender todas as demandas da população. A Educação se fez presente, levou 1 funcionário, Detran 4, PROCON 2 e Saúde levaram 10 pessoas. Durante o mês que em curso, nós podemos apresentar 1.017 atendimentos nos nossos aparelhos. Quais são eles? CREAS, CRAS do Vieira Neto, CRAS da Vila da Paz, CRAS dos Três Lagos e Bolsa Família. Fora isso, nós podemos dizer que o Bolsa Família, de modo isolado, atendeu 2.903 pessoas. Todas essas não foram pessoas que passaram para colher informação. São pessoas que apresentam CPF e NIS, com as demandas atendidas. A gente só não soluciona o que depende do sistema, que nós sabemos que o sistema do governo federal é igual a qualquer outro sistema, como um banco. Se está no ar, nós atendemos, temos um protocolo e já demos a data para apresentar o resultado à população. Nesse período também foram desenvolvidas 10 ações socioassistenciais com entrega de 18 carteiras aos idosos. Essas carteiras, qualquer pessoa pode fazer, tá? Mas o que é que nós fazemos? Nós divulgamos e pedimos que aos nobres vereadores que divulguem isso à população também, que todos os nossos aparelhos, nós temos pessoas capacitadas e prontas para atender qualquer idoso. Eles, de porte dessas carteiras, eles têm acesso a vários benefícios, a nível municipal, estadual e federal. Nós atendemos também com relação... Temos aqui a nobre secretária da Mulher, que eu acredito que agora esse programa vai estar ainda mais ativo, que é a questão do absorvente gratuito, que nós temos farmácias credenciadas, nós orientamos toda a população, principalmente as adolescentes, que procurem, que elas têm direito a acesso. Nós fazemos esse atendimento corriqueiramente, de segunda a sexta, de 8 às 13 horas. Tá? Temos também a questão das fraldas aos idosos, que a gente também presta esses esclarecimentos todos os dias. E aí, isoladamente, só o Bolsa Família, para o Bolsa Família de modo específico, foi 1.891 atendimentos. E aí, nós estamos no mês que fez referência aos abusos sexuais aos menores e adolescentes. E aí nós, Lago da Pedras, estamos inseridos nesse triste mapa da realidade brasileira. E aí nós temos os nossos técnicos de referência, em parceria com os diretores das escolas, prestamos não só palestra, não é só falar, mas é atender com psicólogo, com assistente social, para dar apoio às crianças e às famílias. Aliados a isso, nós temos também a parceria diária com o Conselho Tutelar, que a nossa prefeita não tem medido esforços. Claro, gostaríamos de estar muito melhor, como toda a realidade de todo o país. Mas tudo que o Conselho Tutelar
nos requisita, a gente, ultimamente, nós o que entregamos semana passada, um computador completo. Computador, impressora, no-break, mouse, está tudo. Para quê? Para que eles estejam à frente de todas essas demandas. E aí temos também um carro, né? Esse carro foi doado pelo governo do Estado. Mas se ele não tivesse abastecido diariamente e com um motorista à disposição, a gente não poderia fazer nada. Mas isso também a nossa prefeita garante a todos eles. Salários em dia e as diárias, que a gente também não tem hora. Eu digo para vocês, recebo ligação, como recebi semana passada, que nós, 2h da manhã, tivemos um caso de uma denúncia, de uma tentativa de abuso de um tio a uma sobrinha, né? E aí o Conselho Tutelar foi acionado, me acionaram 2h da manhã, prontamente a gente estava lá custeando a despesa para que eles fossem à delegacia daqui e aí encaminharam o meliante até a delegacia, ao presídio de Pedreiras, onde foi feito todos os esclarecimentos. Retornaram e chegaram em Lago da Pedra 7h da manhã. Então, assim, eu fico satisfeita, fico feliz de estar à frente de uma secretaria que não mede esforços, junto à nossa prefeita, tudo que nós solicitamos, apesar de não ser obrigação da Secretaria de Assistência Social. Os senhores sabem que os recursos que vêm para a assistência social não cobrem hortas e próteses e cadeiras de roda, mas a gente recebe diariamente, a gente sabe que isso, quem recebe recurso para isso é a saúde, mas a assistência social em parceria, né, com a Secretaria de Saúde, a gente faz os encaminhamentos e todos eles, até aqui, de meu conhecimento, são atendidos. Então, eu fico feliz em vir a esta casa prestar qualquer tipo de esclarecimento com relação às políticas públicas que são oferecidas pela Secretaria de Assistência Social. E eu, enquanto secretária, me coloco à disposição de todos os nobres vereadores para recebê-los na nossa casa. Já recebi o nobre vereador Romário, Valmir, Tiago, Vanilson, Raimundinho, e estou aqui, pronta para atender a população de Lago da Pedra. Não sei muita coisa, mas estou pronta para atender e correr atrás daquilo que o povo mais carente necessita. Muito obrigada. Oi, Daniel, vai. Raimundinho, ouvindo aqui atentamente as palavras da nossa secretária, Mara Lopes, e aí eu queria que a gente pudesse acrescentar na LDO uma equipe de psicólogos nas escolas, juntamente com os assistentes sociais. Porque eu sou professor concursado, estou sendo vereador, e a gente sempre passa com esses casos aí que a Mara Lopes relatou aí. E principalmente nessas escolas. Eu acredito a gente tendo essa equipe nas escolas, vai evitar muitos isso, né, Mara? Porque eles só têm a conversar com os professores, repassar isso para os professores, e se no colégio ter essa equipe, vai ser mais fácil a gente encontrar uma solução. Ok, é válida a tua pontuação, é válida. Quero fazer aqui 3 ressalvas, no momento oportuno, que levando em consideração aí, novamente, a juventude de Lago da Pedra. O município tem investimento na cultura. Eu gostaria de deixar aqui, registrado, uma indicação que a gente possa resgatar o desfile cívico, né, 7 de setembro, Lago da Pedra. Eu fui estudante de escola pública, estudei na Escola São José, no ensino fundamental, e naquela época eu participava do desfile do município. E isso foi importante para a minha formação como pessoa. Então, minha sugestão aqui é que a gente possa resgatar esse desfile cívico 7 de setembro para poder também ser importante na vida dessas crianças de hoje de Lago da Pedra.
Outra sugestão aqui, Lago da Pedra em 2023, teve uma licitação de R$900 mil para reformar a lavanderia do nosso município. E quero citar aqui a lavanderia do bairro Cajueiro. Aquela lavanderia hoje encontra-se em situação de calamidade. Eu queria deixar aqui registrado também que essas lavanderias do nosso município possam ser recuperadas. Outra sugestão, nosso município todos sabem que foi atingido muito pelo período das fortes chuvas. Os moradores aí do povoado Calcalinho tiveram as suas casas atingidas pelas águas da chuva e muitos deles ficaram sem casa para morar. E o nosso município sabemos que foi reconhecido pelo governo federal em situação de emergência, ou seja, entrará recursos. Eu gostaria de cobrar aqui também e fazer a indicação que esse recurso seja usado para construir casas para as famílias que foram atingidas. No caso, lá são 4 famílias que estão desabrigadas. Só essas são minhas ressalvas. Vale. Professor, Raimundinho, só para... sei que o nosso tempo já está se esgotando, mas para acrescentar aqui, mas especificamente parabenizar toda a equipe aí do CAPS, né, do Laços de Amor, do Centro de Reabilitação, que são órgãos que a prefeita municipal criou para atender toda essa demanda das pessoas com necessidade, né, especiais, enfim. Também a contratação de vários e vários profissionais, né, como psiquiatra, que nós temos 2 psiquiatras no município, para atender. Eu sei que ainda pelo número da demanda, às vezes até reduzido, mas tem município como São Luís que não tem um. Eu tenho uma residência lá em São Luís, no bairro Turu 3, que agloba lá vários bairros, que tem uma única policlínica que tem um profissional dessa área, enquanto o município de Lago da Pedra tem 60 mil habitantes, tem 2 profissionais na área que atende por semana, bem como ortopedia e tudo, enfim. Quero parabenizar o investimento na saúde da gestão municipal, da prefeita, que eu sei que não é só da saúde, ela investe a arrecadação também nesses profissionais. E quero acrescentar na LDO também, mais uma indicação, que seja feita a previsão orçamentária, que eu sei que encontrar o profissional não é fácil, também não é barato, mas que seja incluso na nossa LDO, que eu sei que pode ter alguma previsão, mas se não tiver, estou indicando a contratação do médico neuro, para atender essas necessidades também, que faz parte, neuropediatra, para essas famílias que hoje faz acompanhamento em Lago da Pedra. Porque antigamente, para se marcar uma consulta era através do PFD, sabe lá o ano ou o dia que conseguiria uma consulta dessa. Hoje nós temos profissionais cuidando dessas crianças, desses pacientes, aqui no município de Lago da Pedra. E eu já estou indo além, eu quero que inclua aí na nossa LDO a contratação do neuropediatra, porque é de grande valia e de grande necessidade para o nosso município. Parabenizar toda a equipe pelo trabalho, pelo carinho, pela a explanação que fizeram nessa prestação de conta, também através da secretária de Assistência Social, Mara Lopes, que colocou aqui todas as demandas e trabalhos realizados e que vão se realizar muito mais. Tudo isso são avanços que Lago da Pedra vem vivendo dias melhores. Também eu quero dizer aqui a todos os nossos ouvintes do canal da Câmara Municipal, nossos internautas que estão nos acompanhando, dizer que a solicitação também, a cobrança que da conclusão da maternidade é uma cobrança justa, mas nós temos que saber também que a previsão é 1 milhão e pouco, a previsão para a construção daquele prédio, e que até agora foi gasto 600 mil, e a questão da paralisação é por falta de recursos, porque é recursos próprios. Então, que inclua nessa nova arrecadação, né, a realização não só da construção, mas também da compra de todos os equipamentos que vai precisar após a realização da construção daquela maternidade, que vai servir
a toda a nossa população, principalmente as mulheres que precisam ter um parto, cuidar da sua criança com mais comodidade, com mais humanidade e, acima de tudo, que não se misture com qualquer paciente, né, que está entrando no Serra de Castro, mas que seja uma unidade separada, diferenciada, para cuidar dessas mães humildes e que precisa ter o seu filho com toda honra e dignidade. Então, que inclua aí para o próximo orçamento a realização, para finalizar a construção da nossa maternidade e com compras de equipamentos que possa dar o funcionamento com toda a realidade, com toda a dignidade às nossas famílias lago-pedrenses. Obrigado. Parabéns por esse momento. Meu amigo, boa observação. Meu amigo Raimundinho, só a palavra do Tiago Sá. Só para sugerir também, como foi feito pelos companheiros, vereador Ananias, você pode ter certeza que o que você pediu também, a questão da contratação do Neuro, estava aguardando a oportunidade para fazer também essa sugestão, que é justa. A gente sabe que a nossa demanda para essa área, ela cresceu muito, né? O prefeito tem investido bastante, como aqui foi prestado contas pelos todos os setores da nossa Secretaria de Saúde, também pela nossa assistência social. O vereador Raimundinho mostrou os números, né? O nosso contador Raimundinho, não é o vereador Raimundinho, o nosso contador Raimundinho mostrou os números das receitas e dos investimentos, não falo de despesa. E elas comprovaram, através dos seus relatórios aí no seu trabalho, que o que está sendo recebido está sendo investido pela nossa população. E aquilo que o vereador Ananias falou com relação à contratação de Neuro, acho que é de uma extrema importância para complementar ainda as ações de saúde do nosso município, que não tem sido poucas, são muitas, mas a gente sabe que o nosso município cresce e as demandas também aparecem. E eu quero me irmanar aqui junto ao pedido do vereador Ananias, para que a gente possa levar esse pleito aí para, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, a gente incluir no orçamento do nosso município, também na PPA. E com relação, quero fazer um adendo importante, com relação à defesa aqui do nosso esporte, né? A gente sabe que o município tem investido bastante, né, na construção de praças esportivas, de novos locais esportivos, recuperado todos os que já existiam, né, quadras, campo de futebol, criando outras áreas. E necessariamente vai haver a necessidade tanto da parte do corpo técnico para poder tomar de conta dessas áreas, ficar responsável, como também para a realização dos eventos esportivos da nossa cidade, né? Como campeonatos e outros eventos, como está acontecendo agora o GEOPS, em parceria com a educação. Então, a nossa sugestão aqui, Raimundinho, para que possa acrescentar dentro da parte do esporte, aumentar o espaço aí no orçamento para aquisição de materiais, verbas para poder dar manutenção desses locais. A gente quer fazer essa sugestão aqui em nome do desportista de Lago da Pedra, certo? Ok. Pessoal, eu tenho que me retirar, tenho outros compromissos, mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e eu estou feliz nessa audiência pública, porque eu percebo que vocês entenderam realmente qual era o objetivo da audiência pública. Eu passei por outros municípios, onde a audiência pública para a discussão das metas fiscais da LDO, a discussão das metas e prioridade para o orçamento, se transformou, vereador Quinha, vereador Romário, meus queridos, em um verdadeiro ringue político. Eles não entenderam nada. A gente apresentando os números, tentando colher informação para enriquecer a proposta orçamentária, eles foram para outro lado, debater a parte política, que aconteceu isso, não foi feito aquilo, ou seja, a audiência não teve proveito nenhum. A gente foi cumprir com o que determina a legislação, mas eu saio daqui feliz e satisfeito, porque eu entendi que cada um de vocês entenderam o verdadeiro propósito da nossa audiência essa manhã. E a lei de diretriz orçamentária, ela vai sair uma peça muito boa, perfeita. Por quê? Porque vocês participaram. É assim que se constrói uma lei orçamentária, uma LDO. É conversando com vocês, é conversando com a sociedade. Olha, quantas indicações a gente conseguiu colher esta manhã. E eu vou aproveitar o vídeo aqui que foi gravado. Eu vou ter que sentar uma hora para me acompanhar toda a audiência, para ver as reivindicações de vocês
e analisar a nossa LDO para ver o que falta, para a gente incluir e enviar para vocês novamente para depois aprovar. Muito obrigado, e a secretária Mara também quer dar os últimos esclarecimentos aqui da parte dela, e um abraço a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aproveitar e fazer 2 adendos. Uma fala do vereador Romário, porque eu lembrei que, à época, eu estava à frente da pasta da administração e alguém solicitou, não lembro quem, a reforma da lavanderia lá do Cajueiro. Nós estivemos em loco, fizemos a pesquisa com a população, viu, secretário Otânia? E aí eles colocaram que não seria interessante revitalizar, que fosse naquele local feito outra coisa. Por quê? Porque naquele bairro eles não usavam mais aquela lavanderia, entendeu? Então, assim, se depois vocês tiverem um outro projeto para indicar para aquele local, seria interessante. Mas isso é fala da população, que eles não desejavam, porque eles viram a gente no local, olhando, medindo, e aí eles disseram que não era interesse, porque eles não usavam mais. E segundo, eu só queria deixar aqui registrado quanto que o Bolsa Família joga na economia mensalmente de Lago da Pedra. 7 milhões. Tá? Então, se não fosse uma equipe capacitada, comprometida, entendeu? E orientada, né? A gente não chegava a isso. Se tivesse um monte de gente lá sentado, acomodado, de braço cruzado, que não entendesse o seu papel, o povo poderia ir e voltar sem a informação precisa. Então, mensalmente, no comércio de Lago da Pedra, através do Bolsa Família, é injetado 7 milhões de reais. Obrigada. Presidente, deixa eu só agradecer à secretária, que o último atendimento que eu solicitei foi ontem à noite, e ela prontamente nos atendeu. Muito obrigado. Presidente Mota, só aproveitando aqui a fala da Mara Lopes, como foi já solicitado visita no local e os moradores falaram que preferiam outra obra em vez de ser a lavanderia, como é um bairro que está desenvolvendo a cada dia, o bairro Cajueiro, já tem posto de saúde, tem a quadra de esporte, está sendo reformada lá agora, que inclusive a indicação do vereador Romário, no local daquela lavanderia poderia ser feita uma praça, né, para aquele bairro, a qual não tem ainda. A sugestão. Só pela ordem, senhor presidente. Só para esclarecer aqui a fala da nossa secretária, a época que era secretária de administração, o entendimento foi que a lavanderia era usada anteriormente porque não tinha redistribuição nas casas. E a nossa prefeita perfurou um poço, colocou água nas casas, deu para entender muito bem. Muito obrigado pela explicação. Vereador Ananias. E não havendo mais orador, declaro encerrada a sessão.